iremos falar algo extremamente importante, que é o momento em que estamos vivenciando, a virada de 180 graus que a humanidade dará. E para isso, falaremos sobre os ciclos e a gravidade deste ciclo em particular, como nunca houve na humanidade. Outro ponto que eu gostaria de abordar é o juízo final do cristianismo e o fim do budismo profetizado por Buda. Apesar de muitos líderes e fundadores de religiões terem feito profecias semelhantes, iremos tratar aqui apenas destas duas. Que vem a ser o juízo final? Os homens estão imaginando que virá um Deus para fazer um julgamento neste mundo, mas isso não corresponde à verdade. É um ponto de difícil entendimento para os não iniciados nesses conhecimentos, mas o mundo espiritual é uma realidade. O mundo em que vemos e sentimos a matéria é um mundo material. Além deste, há um mundo espiritual e no meio dos dois, o mundo atmosférico. Este último já é conhecido, mas ainda não se conhece o mundo espiritual. É como a ordem em que se dispõe a era do barbarismo, a era da cultura e a era da civilização. Da mesma forma, o universo obedece a uma constituição tripla, que é o mundo material, o mundo atmosférico e o mundo espiritual. Há ainda os ciclos no mundo. Assim como existe transição entre o claro e o escuro, entre o dia e a noite no espaço de um dia, há a mesma transição no espaço de um ano. O claro e o escuro em um ano podem ser comparados ao verão e ao inverno, respectivamente. Os raios solares são mais fortes no verão e mais fracos no inverno, ocasionando o contraste entre o claro e o escuro. E existem períodos idênticos no espaço de 10 e de 100 anos. A história registra épocas de paz e de guerra, que correspondem ao claro e ao escuro. Refiro-me, portanto, a esse ritmo. Igual período existe também no espaço de 1000 e de 10.000 anos. Estávamos até agora na escuridão, no período das trevas. Vamos passar para o período da claridade. Passando-se para o período da claridade, tudo o que existia no período das trevas sofrerá uma seleção. Esses ciclos do mundo nós designamos como as expressões mundo da noite, mundo do dia, cultura da noite, cultura do dia. Assim, desaparecerá uma série de coisas que não serão mais necessárias. Durante o dia, por exemplo, não é preciso lâmpadas. Tudo aquilo que pertence à era da noite e se tornar desnecessário será eliminado. O juízo final representa a separação do que é do dia e do que é da noite. O que for inútil ficará inativo ou será destruído. A partir de agora, as coisas do dia irão sendo construídas gradativamente e muitas já estão prontas. O que acontecerá quando o mundo espiritual se tornar claro? Vejamos o homem. Nele, entre a matéria e o espírito, existe a água, que corresponde ao ar. Ela existe em grande quantidade no corpo humano. Assim, o homem apresenta uma constituição tripla. Dela faz parte o espírito, a que também se poderia chamar alma. O espírito está subordinado ao mundo espiritual. Torna-se claro esse mundo. Aqueles cujo espírito não corresponder a essa claridade terão de ter as suas máculas removidas. Não significa que elas serão arrancadas, mas ocorrerá naturalmente a purificação, para limpar o que está sujo. À medida que o mundo espiritual vai clareando, as pessoas possuidoras de máculas no espírito passam por uma limpeza, que é conhecida como sofrimento. O princípio da doença obedece a essa explicação.
Através dela pode-se compreender perfeitamente o que é a doença. Até agora não se conhecia o espírito. Desprezava-se a sua existência. Como o Senhor X disse há pouco, é uma questão de alma. A ação da alma é muito grande. Ontem fui visitado por uma pessoa que eu não via há cerca de 1 ano. Anteontem eu tinha pensado, como estará ele passando? No dia seguinte ele apareceu. Aí eu disse para mim mesmo, o espírito dele veio aqui antes. Digamos, por exemplo, que o Senhor X pense, o Senhor Y está escrevendo com afinco. Então este pensamento vai até o Senhor Y, penetra no seu corpo e se aloja na sua cabeça. Aí ele se lembra do Senhor X. É como se a pessoa chegasse após ter avisado. Nessas ocasiões, as criaturas se comunicam através dos elos espirituais. O trabalho desses elos, no caso do relacionamento amoroso, é muito interessante. Mas o nosso objetivo no momento não é o problema do amor. O assunto se tornará claro para os senhores quando abraçarem a espiritualidade. O amor é algo muito bom, mas quase sempre acaba em tragédia. Para entender melhor esse fim trágico é necessário conhecer o lado espiritual, a existência dos elos espirituais. Isso não pode ser menosprezado. Em vários problemas da vida, há mulheres, dizem mesmo que por trás dos crimes existe sempre uma mulher, ou melhor, o amor. Com a compreensão das causas, é possível eliminar as tragédias e os males sociais. Mas vamos deixar este assunto por aqui. Como eu estava falando há pouco, as máculas do espírito irão sendo eliminadas para ele corresponder à claridade do mundo espiritual. Se isso terminar numa simples doença, está tudo bem, mas pode acontecer que a pessoa fique gravemente enferma e acabe falecendo. A doença chega aos poucos e por isso é que se chama doença. Se vier de uma vez, a pessoa morre. Juízo final é isso. Com o clarear do mundo espiritual, a transformação pode ocorrer repentinamente e aí as criaturas não resistiriam. Haveria mortes em massa. Deus quer evitá-las e por isso manda avisos. É vontade de Deus que a humanidade seja avisada, para que ela se salve. Muitos estão avisando. Estamos, portanto, avisando. Em breve daremos dicas e onde buscar aprender para entender mais sobre o assunto. Fique atento.